Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Ontem eu falei que Deus ama ao que é íntegro de coração, que é justo, né? Que faz as coisas com integridade. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre que Deus é fiel e Ele dá vitória e ilumina aqueles que o buscam. Amém? Provérbios capítulo 29, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: o governo que dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servidores tornam-se maus. O contexto de Provérbios, você já sabe, é onde o Senhor vai estar nos dando conselhos práticos para uma vida justa, com temor a Deus, viver com justiça, aponta com a sabedoria da serva de Deus. Vamos aqui ao texto, tá certo? O texto começa dizendo: o governo que dá atenção às palavras mentirosas. Ora, sabiamente, a palavra de Deus dá esse ensino aqui nesse texto, destacando assim essa direção para que a pessoa haja com honestidade ou não. Se a pessoa se orientar pela Bíblia, pode buscar agir com honestidade. Se distorcer a palavra, também pode agir com desonestidade, que vai usar noutra direção para justificar a sua maldade. Mas aqui o texto nos aponta para isso, que o governo que dá atenção a palavras mentirosas, está certo? Eu vou falar aqui de alguns tipos de governo, vou destacar, vou aplicar dessa forma, tá certo? Primeiro, por exemplo, na sua casa, tá certo? O marido que trai a mulher, ele é ciumento e ele é mentiroso e ele desconfia da mulher porque ele raciocina que a mulher vai fazer o mesmo. Isso é a atitude de um marido mentiroso, tá certo? Que vai governar a sua casa de forma errada. O governo de uma igreja, por exemplo, um líder religioso que é um charlatão, ele vai desconfiar de tudo e de todos. E ele vai fazer de todas as formas para enganar as pessoas, porque ele é charlatão, ele é mentiroso, tá certo? E aí vai mentir, aí usar a palavra de Deus de uma forma mentirosa. O governo de uma empresa, né? Vou colocar aqui uma empresa, qualquer tipo de empresa. Se ele é um empresário desonesto, ele não vai cumprir com as suas obrigações legais com relação aos seus trabalhadores, com relação a cumprir a lei no recolhimento de impostos, aquilo que é de direito. Ele não vai fazer porque ele é desonesto, porque ele vai considerar que o administrador do imposto vai desviar, vai roubar. Isso é um fato que acontece, né? Com certeza, mas isso não me dá o direito de ser desonesto, tá certo? Portanto, estou colocando aqui o empresário que é desonesto, ele vai agir desonestamente, tá certo? E por fim aqui eu quero aplicar aqui um governo de uma nação, governo de um estado, governo de um município, alguém que governa aí sobre nação, estado, município. Se essa pessoa for um mentiroso, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai comprar voto nas eleições, vai distorcer as eleições, as apurações, vai fazer tudo para se eleger, porque ele é mentiroso, e ele vai fazer isso. E ele vai desconfiar dos outros, acha que os outros vão fazer também, pode manipular resultado de eleições, se for possível manipular, pode ter certeza que ele manipula, se for possível, não sei se é. Outra coisa, vão pagar propina, com certeza. O governo desonesto vai pagar propina para conseguir as coisas. Um governo desonesto, seja ele municipal, estadual ou federal, vou falar aqui a nível de Brasil, tem outro sistema de governo por aí, eles vão ser desonestos, eles vão perseguir os seus concorrentes políticos vão ser perseguidos, ele vai ser ditador. Isso é um governo mentiroso, desonesto, que faz um discurso como se fosse uma coisa linda, mas por trás é mentira, a ação vai ser outra. Portanto, estou aqui aplicando assim esse texto a esse tipo de governo. Primeiro, a um pai de família, tá certo? Que é desonesto, ele vai ensinar coisa desonesta. Um líder religioso, por exemplo, que foi desonesto, é um desastre. O empresário, ele vai ser coisa desonesta. E por fim, o governo de uma nação, de um estado, de um município desonesto, ele vai levar o seu estado,
seu município, a sua nação, a desgraça, porque ele é mentiroso. Ele vai agir com mentira, não vai agir com lisura. Eu não posso deixar de pensar no nosso governo atual, né? A gente vê aí coisa sendo apurada com provas mentirosas e não aparece filmagem, que as filmagens dariam um retrato de algumas coisas, pelo menos. Então, um governo mentiroso, ele vai agir. Eu tenho compreendido isso, que todo governo socialista, marxista, comunista, nazista, ele é ditador. E ele vai dominar as massas, ele vai usar de alguma forma, ou de palavra lisonjeira mentirosa, ou então da própria força mesmo para dominar as massas. Eu não tenho dúvida disso não, tá certo? E o texto vai continuar dizendo: todos os seus servidores tornam-se maus. Ora, se quem está na cabeça é um desonesto, aquele que está sendo governado com ele, isso vai ser uma consequência. Se o que está governando é um corrupto e mentiroso, quem está ao seu redor vai ser corrupto e mentiroso. Se não for por bem, vai ser sacado, vai ser obrigado a ser desonesto, porque você está servindo a um governo desonesto. Isso é uma consequência daquele que serve, aquele que governa com mentira, com corrupção. Isso é uma consequência. Todos vão se tornar, ou se tornam, ou são consequentemente, ou então se tornam por obrigação mentirosos e corruptos. Isso é uma consequência de um governo maligno, de um governo corrupto, de um governo que pratica o mal, que pratica a mentira, que engana as pessoas. Amém? Mas a Bíblia sabiamente diz isso, tá certo? Chama a atenção para isso, que um governo corrupto, ele vai conduzir os seus assessores, os seus auxiliares à corrupção também. E isso é uma desgraça, tá certo? Mas eu vou ler um texto aqui, que está em Salmo 25:5, que diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti espero todos os dias. Ora, um governo que espera em Deus, ele vai dar certo. O salmista aqui diz que no versículo 25, capítulo 25, versículo 5 do Salmo, ele espera ser guiado por Deus, que ele sabe que é o Deus da salvação. Ele espera ser guiado por Deus. Não anula a inteligência do homem, não. Essa inteligência ser guiada por Deus. Ele vai fazer a coisa que é boa, que é certa. Eu não tenho dúvida, amado, já disse isso aqui outras vezes, o nosso governo, nossa nação está aí governada por um sistema satanista, que serve ao diabo. Então, isso não pode dar certo. Só pode dar errado. Amém? Como eu sou crente, eu penso isso mesmo. Quem não é crente não vai nem entender. E às vezes até você que é crente vai duvidar, porque a sua fé está comprometida. Mas eu creio, eu sou crente, sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Creio realmente que o nosso Brasil está governado pelo sistema satanista. Mas também creio que Deus é soberano. Amém? E quem dera todos os governos do mundo pudessem buscar em Deus a direção. Certamente não haveria ditadores, certamente não haveria o corrupto, certamente não haveria o mentiroso, certamente não haveria aqueles que queriam impor o mal sobre a sua nação, sobre o seu governo. Então, as pessoas, se os governantes dependessem de Deus, a coisa seria melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você que crê. O poder da oração em nome de Jesus, ela pode mudar as coisas, tá certo? E é nesse sentido que eu quero aqui citar também um texto de Mateus 21 e 22, que Jesus nos orientou o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes: ergue-te daqui, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedis em oração, crendo, o recebereis. Amém? Portanto, amada, é nesse sentido que eu quero te convidar a orar diariamente pela nação brasileira. Você que tem fé em Deus, você que tem fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Deus que está revelado na Bíblia. Esse é o Deus Todo-Poderoso que foi apresentado ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, que é também Deus, o Deus eterno, que fez aí o seu sacrifício e retornou ao céu, está entronizado, tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Eu quero te convidar, a você que tem essa fé, a estarmos aí orando por nossa nação diariamente.
Escolha um horário, o horário mais conveniente para você, e coloque a nossa nação na sua oração, para que o Brasil seja abençoado, porque a direção da nossa nação está entregue na mão de homens e mulheres corruptos, que, consequentemente, aqueles que estão ao seu redor vão se tornar corruptos. Vou repetir o texto de Provérbios 29, 12. O governo que dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servidores tornam-se maus. Ou seja, tornam-se corruptos também. Vamos dar atenção à mentira. Que o Senhor nos abençoe. Que o Brasil possa ser governado com homens que falem a verdade, não mentira. Que sejam justos e não corruptos. Amém? Eu não perco a esperança, porque Cristo muda a história. Convido a você a estar orando pela nossa nação, para que o Brasil seja abençoado. Deus é soberano. Pastor Silas Malafaia disse que ontem o Brasil é de Cristo. Eu creio, mediante a soberania de Deus. No momento ele está governado por as forças malignas, mas nós, pela nossa oração, podemos transformar a nossa nação em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom dia, Deus abençoe a sua casa, que você governe a sua casa na direção de Deus, que as coisas vão dar certo. Amém? Um abraço em nome de Jesus.